continuo sendo contra e vou continuar trabalhando contra. Agora, na realidade que a gente vive hoje, ou a gente usa o fundo ou a gente desiste da política. E aqui eu quero deixar um ponto muito claro, né? Porque eu vejo algumas pessoas falando, né? O velho discurso, né? Até gosto do Kim e tal, mas esse MBL... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu posso ter um estilo, uma forma diferente do Renan e do Arthur. Eu sei que eu utilizo muito menos adjetivos do que eles utilizam. Agora, no que é essencial, naquilo que importa, a gente concorda e a gente tá junto. Não existe essa história de MBL sem Kim, Kim sem MBL. Sou um dos fundadores do movimento, com muito orgulho de tudo que o movimento já fez. E vou seguir levando o histórico e vou seguir levando a trajetória desse movimento para frente. Né? Naquilo que realmente importa, na lealdade, nos princípios, nos valores, nós estamos juntos. Nós temos divergências, às vezes de opinião, às vezes até sobre projeto, até sobre matérias, ou sobre a maneira com que a gente vai tratar os nossos adversários, os nossos inimigos, os nossos aliados, enfim, óbvio que há. Tem divergência em tudo quanto é lugar. Né? Agora, naquilo que realmente importa, a gente tá junto. E a nossa ligação é tão forte, eu vou revelar aqui uma coisa que vocês não sabem. Quando houve, né, aquela fraude bolsonarista para ter uma busca e apreensão no MBL, né, nos acusando de lavar 400 milhões de reais pelo YouTube. Segundo o Ministério Público, eles estão envolvidos num esquema de desvio de mais de 400 milhões de reais. A sede do MBL também foi alvo de buscas. A operação de hoje foi realizada de manhã pela Polícia Civil e a Receita Federal na sede do MBL. Foram apreendidos celulares, pendrives, documentos impressos e dinheiro. E aí o helicóptero da Globo, 6 da manhã, e aí estourando a porta lá do MBL, levando computador, notebook e tal, e eu logo pela manhã já sendo inquirido por todos os veículos de imprensa, né, qual que era a minha defesa, tá? Eu nem sabia qual era a acusação, eu lembro, tava cedo já, a primeira entrevista que eu dei foi pra CNN, depois segui o dia inteiro fazendo uma defesa de algo que eu nem sabia qual era a acusação. Quando passou o período da denúncia, quando todos foram absolvidos, isso aliás é um ponto muito importante, tá? Encontre outro movimento político, né, ou mesmo um partido que tenha sido tão devassado, né, pelo Ministério Público, então, assim, tudo, basicamente, as nossas conversas, né, a nossa produção de conteúdo, que estava no nosso notebook, que estava no nosso celular, que estava, enfim, nas nossas contas, nas doações, tudo isso passou por uma análise do Ministério Público em primeira instância, do juiz da primeira instância, depois pelo tribunal na segunda instância, e ninguém encontrou absolutamente nada. Era um promotor bolsonarista que utilizou uma denúncia, né, forjada para nos prejudicar e para ter a operação, para ter o espetáculo, né, denegrir a nossa imagem, e aí, depois que a gente fosse absolvido, é claro que a absolvição nunca repercute tanto quanto a operação policial. Esse era o objetivo, nos desgastar. E aí a gente se reuniu, né, fundadores do MBL, eu, Renan, Alexandre, né, o Arthur estava junto, o Pedro estava junto, também um dos nossos fundadores, e discutiu, será que vale a pena continuar fazendo o que a gente faz? Porque a gente é honesto, a gente não desvia dinheiro público, a gente está apanhando pela nossa coerência, por bater no Bolsonaro e por bater no Lula, ou seja, a gente está impopular, a gente está sofrendo ataques institucionais, a gente está nos perseguindo a ponto até de querer nos prender, indo atrás das contas e prender os nossos familiares. Vale a pena, né, fazer o que a gente está fazendo? E a gente discutindo internamente falou, olha, eu me lembro de dizer, olha, se eu quero continuar e eu acho que a gente tem que enfrentar isso e continuar enfrentando o bolsonarismo e essa acusação que foi feita contra a gente, tal, a gente já foi absolvido, agora é a hora da gente mostrar o nosso tamanho, a nossa resiliência, o nosso vigor, mas se a decisão da maioria de nós aqui, fundadores ou hoje membros importantes, coordenadores nacionais, se a decisão da maioria for fechar o MBL, nós vamos estar junto. Se for a gente fazer uma agência de publicidade depois para sair da política institucional e ir ganhar dinheiro, tô junto. Se for para abrir um restaurante que o Renan sabe cozinhar e todo mundo trabalhar junto no restaurante, nós vamos estar junto. Essa é a nossa ligação. Essa é a força do nosso elo, né? Para as pessoas que, não, o Kindle sair do MBL. Não existe essa hipótese. Tá? Tirem isso da cabeça de vocês. Mas vamos lá, vamos avançando. Mesmo porque, né, se eu fosse continuar na política sem o MBL, isso não faria sentido para mim.
porque além do meu propósito, além dos meus princípios, além dos meus valores, além do meu desejo de deixar um legado positivo para as futuras gerações e ser lembrado por isso, eu também quero, nessa trajetória, fazer tudo isso com os meus amigos. Se eu não for fazer isso com os meus amigos, eu não quero fazer política cercado de um bando de pilantra que eu não gosto e que não concorda com aquilo que eu defendo, mas eu vou ter que conviver para fazer parte de um outro grupo político. Sobre a acusação de nepotismo no Partido Missão. Então o que o senhor Arthur Duval fez? O que eles sempre fazem. Colocam então, para manter o poder, uma estrutura de nepotismo. Seus familiares então vão integrar os quadros de poder dentro do Partido Missão. O primeiro ponto, ninguém recebe nada. Quem tá lá, tem parente do Renan, tem parente do Arthur. Primeiro, todos aqueles que estão lá estiveram na trajetória do MBL, militaram junto com a gente. Assim como, por exemplo, a minha mãe estava junto com a gente, e participou de um trecho da Marcha pela Liberdade, em que a gente protocolou o pedido de impeachment, contra a Dilma. Tava lá em 2014, 1º de novembro, na nossa primeira manifestação, tava o Mário, pai do Renan, tava a Sueli, mãe do Renan. Eles estavam presentes durante todo o processo, estavam na Marcha da Liberdade, nos ajudaram no acampamento em frente ao Congresso Nacional, passaram pela nossa eleição de 2016, 2018, 2020, 2022. Não é gente que tá lá pra, vou colocar lá pro cara ficar sentado recebendo dinheiro. Ninguém recebe absolutamente nada por isso. Não existe nenhuma remuneração. Mesmo porque o Partido Missão nem existe ainda. Ele não foi fundado. Não existe um centavo de dinheiro público lá dentro, e as doações nós revertemos toda para coleta de assinaturas e validação das assinaturas do partido. Tudo que a gente coleta com o livro amarelo, aliás, se você nos apoia e quer ver o nosso partido saindo o mais rápido possível, compre o nosso livro amarelo, até para conhecer o nosso programa, tudo isso é revertido para o funcionamento, para a fundação do partido. Então, é gente que na realidade está pagando para trabalhar. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que ele pincela aquilo que ele quer, faz o cherry picking e ignora pelo menos 80 outros dirigentes da missão que têm direito a voto e que fizeram parte da coordenação de coleta de assinaturas, da construção do MBL desde o início do movimento, enfim, gente que mostrou o seu valor ao longo do processo e que por isso está na estrutura do partido. E mais do que isso, nós temos sim uma estrutura de pessoas próximas, que fizeram parte durante todo o processo do MBL ou da missão, da construção do que nós somos hoje e que nós confiamos, e tem que ser assim, porque a gente não vai perder o controle do nosso partido que a gente lutou 10 anos para formar, para chegar nesse nível de maturidade e de institucionalidade. Nós não vamos abrir mão do controle do nosso partido para não acontecer o que aconteceu com o Novo. Funda um partido, vai lá o João Amoedo, funda o partido com uma ideia, vem os bolsonaristas e tomam o partido. Isso não vai acontecer com a gente. Nós não vamos dar a menor chance para que isso aconteça. Nós vamos sim colocar em posições de comando gente que seja 100% de confiança, gente que trabalhe, gente que esteja disposto a sacrificar parte da sua vida pessoal para se dedicar ao partido. Ponto final. Tá incomodado com isso? Vota em outro. Vai lá, vota no PL, vota no PSOL, vota no PT. Vamos lá. O Renan disse que 100% do dinheiro da missão para a fundação do partido foi utilizado recurso privado, o que é verdade. Aí vem o Nando Moura e diz, não é verdade, olha aqui, vereadores receberam fundo eleitoral, vereadores do MBL receberam fundo eleitoral em 2024. Tá, o que isso tem a ver? A eleição, o gasto de eleição foram por outros partidos, não foi pela missão, e nenhum centavo desse dinheiro foi para a missão. Mas teve gente que tem cargo na missão e que trabalhou em campanha, recebendo por trabalhar nas campanhas. Sim, recebeu para trabalhar nas campanhas, não recebeu para trabalhar na missão. Mesmo porque se fosse receber para trabalhar na missão, a gente teria que empregar centenas de pessoas que estão nos nossos diretórios. Não faria o menor sentido. Bem mais do que isso, Renan ainda colocou, e tem colocado vários e vários casos de pessoas que fizeram a Academia MBL, se formaram, se tornaram os nossos quadros e hoje tem sim, trabalharam em campanha, receberam para trabalhar em campanha e hoje tem sim posições de comando dentro do Partido Missão porque merecem isso, porque trabalharam por isso. E sobre fundo eleitoral, tá? Já falei isso várias vezes, já tratei sobre esse assunto várias vezes. O Nando falou que o que sobrou é o Kim, que fica flutuando como uma flor de lótus no meio do mar de lama, mas ele sabe que também vai ter que pegar fundo eleitoral. Para ser muito sincero, se eu estivesse pensando só em mim, eu não precisava nunca pegar fundo eleitoral. Eu tenho uma imagem consolidada,
eu tenho um mandato que é conhecido, que é aprovado pelos meus eleitores, pelos meus apoiadores. Eu tenho militantes fiéis pela minha coerência, pela minha trajetória de vida, pela minha trajetória política, e eu poderia tranquilamente me eleger várias vezes sem utilizar o fundo eleitoral. Só que aí eu estaria fazendo um projeto sozinho, egoísta, que não tem nenhum projeto de país, que a gente não estaria fazendo um projeto para transformar de fato, né, e ter o poder para transformar de fato o Brasil. Por exemplo, propondo uma nova Constituição, revendo normas de segurança pública, de economia. Eu não ia ter poder de fazer nenhuma grande mudança dentro do parlamento, só ia estar me perpetuando, né, no mandato. E eu digo mais, né, mesmo sabendo que não preciso, né, por saber que a decisão que a gente tomou, consultando a nossa militância, que é o que importa, quem lutou junto com a gente, quem sofreu junto com a gente, quem foi perseguido pelo PT, pelo bolsonarismo junto com a gente, quem, né, foi a pé até Brasília, se manifestou junto com a gente, apanhou junto com a gente durante as manifestações pelo impeachment, essas pessoas foram consultadas em vários dos nossos congressos estaduais e no nosso congresso nacional, que é mais importante, se a gente escolhia, dado o cenário que a gente tem, usar o fundo, né, e ser competitivo e, tendo representação no parlamento, como é o caso, e eu tô aqui hoje, ser contra o fundo. Eu tenho um projeto contra o fundo eleitoral em 2019 e continuo apoiando esse projeto. Em 2020 fui eu que barrei o aumento do fundo eleitoral. O próprio relator da LDO disse isso da tribuna. Continuo sendo contra e vou continuar trabalhando contra. Agora, na realidade que a gente vive hoje, ou a gente usa o fundo ou a gente desiste da política. Por quê? Porque quem não usa o fundo não tem chance. Essa não é uma constatação minha. Veja todos os vereadores eleitos da cidade de São Paulo. Todos os vereadores eleitos da cidade de São Paulo utilizaram o fundo eleitoral. Nós só conseguimos eleger pela primeira vez candidatos fortes e qualificados no Nordeste por causa do fundo, porque todos lá utilizam o teto. Então a gente tem o Sandro hoje, que é qualificadíssimo, o melhor vereador de Salvador, por causa disso. E do trabalho dele, óbvio. Faustino, por causa disso. E do trabalho dele, óbvio. Nós só temos essas representações por causa desse pragmatismo, né? E o que a gente vai fazer? Vai desistir? Não. Se você discorda dessa decisão, pois muito bem, repito, vote em outro que tenha outra postura. Encontre outro que tenha outra postura. Porque nós vamos utilizar porque nós somos obrigados a utilizar, né? E aí você vai falar, olha, eu repito, não precisaria, mas eu faria questão até, em disputando a reeleição em 2026, de pegar, acho que eu vou pegar 1 centavo de fundo. Eu vou pegar 1 centavo. Só pra dizer, ó, eu peguei. Eu peguei porque foi a decisão do movimento, foi a decisão do partido pegar, e eu quero arcar com a responsabilidade, com a impopularidade de pegar. Porque eu fiz parte dessa decisão, porque eu tomei essa decisão também. Não é pra mim, é pro grupo e pro nosso projeto de país, pra gente ser competitivo. Ou você acha que a gente vai disputar 5.000 prefeituras em 2028, né, com os outros partidos, tendo inclusive muito mais fundo do que a gente, porque vão ter mais deputados, e a gente vai ser competitivo? Óbvio que não. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionalidade de doação de empresa. O que você quer que eu faça? Eu não sou ministro supremo, né? Não tenho a capacidade de retornar ao Supremo para o entendimento anterior. Agora, eu tenho a capacidade de lutar aqui pelo fim do fundo, como eu luto. Agora, enquanto a gente não tiver maioria, nós não vamos acabar. E a gente só vai ter maioria sendo competitivo. Se você tem outra solução, se você tem outra alternativa, nos ofereça. Mas eu sei que você não tem. Você não pensa política pragmática.